quero mais te conhecer. Eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, Ó Espírito Santo, estou aqui. aqui eu vim para dizer. Aqui eu vim para dizer. Diga para Ele: eu quero mais te conhecer. Eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. O meu coração O meu coração é o teu altar. É o teu altar. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Cante assim: flui Espírito de Deus. Flui Espírito de Deus. Flui aqui neste lugar. Flui aqui neste lugar. Flui sobre mim. Flui sobre mim. Ministra o teu propósito. O meu coração é o teu O meu altar. coração é o teu altar. Então cante: Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença em oração, meu Pai, e pedimos que de fato o Senhor faça da nossa vida, do nosso ser, do nosso coração, o Teu altar, o lugar aonde o Senhor habita. Que através do Teu Espírito, meu Pai, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa habitar na vida de cada um de nós. Sabe, meu Pai, eu sei que não é o caso de todos aqui, mas no passado, muitos de nós servimos os espíritos malignos. A nossa vida era a morada deles, o nosso corpo, o templo deles. E por isso, meu Pai, fazíamos tantas coisas erradas, levávamos uma vida tão desorientada, tão dissoluta. Mas hoje, meu Pai, hoje nós estamos aqui oferecendo a nossa vida como templo do Senhor, para que o Teu Espírito venha habitar em nós, meu Pai. E o fruto do Teu Espírito, como diz a Tua palavra, é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, meu Pai, que a nossa vida ela venha refletir a presença do Teu Espírito,
que haja uma mudança em nós, que haja uma transformação em nós. Amiga e amiga, se você puder, com a mão juntinha do coração, faz esse pedido a Deus, com sinceridade. Fale para Ele assim: meu Pai, eu já fiz tanta coisa errada na minha vida, coisas que eu me envergonho hoje, mas o que eu quero hoje, meu Pai, é que a minha vida, que o meu corpo, o meu coração, os meus pensamentos sejam a Tua morada. Fale para Ele, meu Pai, que o Teu Espírito habite em mim, que a Tua presença venha reinar em minha vida. Fale para Ele: eu ofereço ao Senhor, meu Pai, ofereço ao Senhor a minha vida, ofereço ao Senhor o meu coração, o meu ser. Eu te ofereço, meu Pai, para que o Senhor possa me receber e em mim fazer a Tua habitação, fazer a Tua morada. Diga para Ele: meu Pai, recebe o meu coração como o teu altar, recebe a minha vida como o Teu altar, e que o Senhor, meu Deus, possa habitar em minha vida, e que estando em minha vida, meu Deus, o amor, a paz, a alegria, a fidelidade, a bondade, a mansidão possam refletir através da minha vida. Quem conviver comigo, as pessoas que conviverem comigo, meu Pai, possam enxergar o Senhor em minha vida. Por isso, meu Pai, venha nesta noite, venha com a Tua presença e o Teu poder habitar em nós, venha com a Tua presença reinar em nossa vida. Faça, meu Pai, faz a Tua obra em cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada jovem aqui. Que o Senhor, meu Pai, venha abençoar-nos com a Tua presença, e que esta noite, meu Pai, esta noite de estudo, o estudo do Apocalipse, venha trazer direção para a nossa vida, compreensão, temor. Venha trazer, meu Pai, responsabilidade espiritual. Que o estudo do Apocalipse, meu Pai, venha nos ajudar a compreender, meu Deus, o privilégio de nós estarmos hoje com a nossa vida nas Tuas mãos, meu Pai, mas também nos alertar sobre a responsabilidade que temos em nossas mãos, meu Deus, de andar na Tua presença, de andar em comunhão contigo, meu Pai. Então abençoa, consagra, orienta, toma a direção, meu Deus, desse estudo, desse culto de louvor e adoração ao Senhor. Que a Tua presença venha nos abençoar nesta noite, rica e abundantemente. Diga assim comigo: meu Deus, que assim seja, que a Tua presença, que o Teu poder venha abençoar a nossa vida, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Diga graças a Deus e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, com fé e amor e com alegria. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, gente. Pode sentar. Mais uma vez, boa noite, pessoal. Graças a Deus. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para você, posso? Olha um pouquinho para mim antes da gente ler a Bíblia. A Bíblia diz assim em Eclesiastes: guarda o teu pé, preste atenção, guarda o teu pé, quer dizer, saiba como anda quando entrares na casa do Senhor. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer a Deus sacrifícios de tolos. Amém? O que a Bíblia está dizendo? Eu vou tocar nesse assunto novamente. O nosso culto racional, o nosso culto de amor e de louvor a Deus, ele não acontece na igreja, ele começa antes de nós irmos para a igreja. Sabe quando começa o nosso culto a Deus? De manhã. Quando você acorda sabendo que hoje, por exemplo, é quarta-feira e que logo mais à noite você vai estar na igreja para adorar, para louvar a Deus. Isso já começa a preparar o teu coração para você vir na igreja. O nosso culto de louvor começa em casa, né? Quando você de repente já está tomando o seu banho, preparando de repente aquela roupa mais bonita que você tem, né?
para vir na igreja, para vir na casa de Deus. O culto de louvor começa quando você chega na igreja, né? E quando você chega, e quando você coloca o pé ali na porta, você já diz assim: obrigado, meu Deus, por estar na tua casa. Quando você chega, senta nessa poltrona, e a primeira coisa que você faz, de uma maneira bem simples, você curva a sua cabeça e apresenta já a sua vida a Deus, agradece a Deus pela oportunidade de você estar na igreja. O seu culto já começou. Amém, pessoal? O seu culto na igreja aqui está, por exemplo, no temor e no respeito que você tem. Por exemplo, o nosso culto costuma demorar 1h, 1h10, né? É mais ou menos o tempo do culto da nossa igreja. Você deve fazer o máximo para, durante o culto, não levantar, não ir para o banheiro, não ir tomar água, a não ser que a necessidade obrigue. Claro, a gente sabe, é ou não é? Às vezes você não está muito bem, aquele dia você não está muito legal, é ou não é? Então vai, claro, não tem problema nenhum, não estamos dizendo que você não possa ir, mas se esforça. Por quê? Porque é aquele momento que você tem de estar cultuando e adorando a Deus, sim ou não? Qual que é o nome dessa menininha, senhora? Larissa? A Larissa, olha lá, quantos anos a Larissa tem? Quanto? 28? Tudo isso? Santo Deus, 8. A Larissa tem 8, olha só que bonitinha. Está ali a família, a Larissa sentadinha participando do culto, olha que bacana. Os pais ensinam a criança como se portar dentro da igreja, isso é muito importante. Parabéns, viu, senhora? Manter a filha assim, tão educadinha na igreja, porque isso tem que acontecer. A criança está ali sentadinha, prestando atenção, porque os pais já ensinam os filhos em casa que a igreja é um lugar sagrado. Amém, pessoal? Por exemplo, quer ver? Eu e a Ana somos casados, né? Vem cá, amor, vem cá um pouquinho. Nós somos casados, né? Husband and wife, marido e mulher, somos casados. Só que quando a gente chega na igreja, acabou o casamento. Não que acabou, me entenda. Nós temos que saber uma coisa: a nossa intimidade em casa não é a mesma intimidade na igreja, porque na igreja nós estamos diante de quem? E mesmo como marido e mulher, a gente tem que saber se portar dentro da igreja. Então, por exemplo, nós chegamos, né? A gente chegou na igreja, marido e mulher, namorado, namorada, noivo, noiva, sentamos para participar do culto. Nesse momento, o que nós somos são duas almas precisando de Jesus. Sim ou não? A mesma coisa, por exemplo, a mãe tem um filho, aí na hora do culto, filhinho, filhinho. É um desrespeito a Deus. A pessoa tem que saber que ela está na igreja, ela tem que saber que ela está na casa de Deus. Cada pessoa tem que ter a sua Bíblia na mão, não é? De preferência a Bíblia. Eu sei que alguns usam celular, mas de preferência está com a Bíblia na mão. Por quê? Porque a igreja não é lugar de nós estarmos nos acariciando. Isso a gente faz no quarto. É ou não é verdade? Ficar se acariciando, ficar se abraçando. Mas não pode. Não pode por quê? Porque nós estamos aonde? Pessoal, dentro da igreja nós temos que ter postura. Pessoal, nós não estamos em casa, nós estamos na casa de quem? Na casa de Deus. Nós estamos na presença de quem? Na presença de Deus. A gente tem que saber respeitar e valorizar isso. Nada de ficar se apalpando, nada de ficar se agarrando, nada de ficar com conversinha. Na hora da reunião, na hora de você sentar e fazer o quê? Tira a atenção das pessoas que estão do lado. Tem pessoas que estão sérias na igreja, querendo prestar atenção e acaba se distraindo, né? Porque queira ou não, acaba atrapalhando. Quer ver, tem mulher... Eu sei porque isso já me incomodou muitas vezes. Tem mulher que tem o cabelo comprido e às vezes na hora do culto ela não para de mexer naquele bandido daquele cabelo. E você está atrás querendo prestar atenção e não consegue. Quem está atrás se incomoda, porque você quer prestar atenção, mas toda hora está aquele cabelo mexendo para cá, aquele cabelo mexe para cá. Tem gente que passa batom na hora da reunião, tem gente que fica vendo o celular na hora da reunião, do culto. Pessoal, você não entendeu onde você está. Você está na presença de quem? De Deus. Você está na igreja. Aqui é um lugar que você precisa ter postura, você tem que andar direito. Não é lugar para você estar brincando, dando risada. Na igreja, a melhor coisa, senta, procura ficar mais quietinho possível, para não incomodar quem está atrás de você. Qualquer movimento que você faz, a pessoa que está atrás de você, ela vai se incomodar, você vai tirar a atenção da pessoa. Então, nada de ficar abraçando, beijando, mexendo no cabelo. Nesse momento, é ela ali e eu aqui, diante de quem? De Deus. Deixa eu falar uma coisinha que eu também já percebi. Na hora que nós vamos falar com Deus, somos nós e Deus. Vai buscar a presença de Deus, está orando, falando com Deus. Eu vejo casais, fica de mãos dadas, abraçado. Quer dizer, ou está falando com Deus ou está. Nessa hora é hora de se desligar, né? O casal, o marido, a esposa, e eu estou na presença de Deus. Então é um respeito que a gente tem que ter para com Deus, porque se eu fico ali orando, eu estou aqui.
Quer dizer, que oração, né? Só o corpo está aqui. Só o corpo. É que nem um velório. O corpo está ali, mas a alma não está. Nós precisamos estar na igreja de corpo, alma e espírito. Nada de ficar conversando com a mãe, conversando com o pai, com o namorado, com a namorada, com o tio, com o irmão. Pessoal, reunião, o culto não é lugar para conversar. É o lugar de falar com quem? Conversar, a gente conversa em casa. Sim ou não? Conversa em casa. Mas entrou na igreja, reverência, respeito. Nós estamos na casa, estamos na presença de quem? De Deus. Amém? O culto começa lá fora e ele acontece a cada momento na nossa vida. Isso é muito importante você guardar isso, tá? Obrigado. Muito bem. Então, é importante que você entenda, porque tem que haver disciplina na igreja para a gente saber como que a gente se porta dentro da casa de Deus. Amém? Muito bem. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse 4, nós vamos ler o versículo 5 hoje, né? Vamos dar continuidade ao estudo. O estudo do Apocalipse está cansativo para você, gente? Sim ou não? Porque eu queria que você entendesse uma coisa. Nós não vamos fugir, né? O estudo do Apocalipse, ele é muito rico de informação, e é muito importante a gente procurar ver com detalhes o estudo, porque a gente não vai fugir, é ou não é verdade? A gente não vai para lugar nenhum. Vamos estar aqui toda quarta-feira, só você vir na igreja toda quarta-feira que você vai acompanhar. Porque, por exemplo, hoje nós vamos estudar um versículo, o versículo 5, mas ele é tão rico que daria para ficar 3 semanas falando só sobre esse versículo. Você vai ver como que ele é rico. E é importante para que você amanhã, quando você estiver lendo o livro do Apocalipse, você possa entender o livro do Apocalipse, coisa que pouca gente entende. Por quê? Porque não estudam com profundidade. Então a gente precisa ter paciência. Amém? Nós estamos no capítulo 4, fala sobre a visão do trono de Deus. A visão que João teve quando ele enxergou o céu e ele viu o que estava acontecendo no céu e Deus preparando o tribunal para o juízo final. Essa foi a visão, é o que nós estamos estudando agora, os detalhes. O capítulo 5 vai falar sobre quando Deus pega o livro na mão. E quando ele pega o livro na mão, a Bíblia diz que João começa a chorar, porque não foi achado nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, um ser capaz de poder abrir aquele livro. E aí, João então vê Jesus chegando, e era o único capaz de abrir o livro. E aí quando ele abre o livro, o primeiro cavaleiro do Apocalipse sai, o cavalo branco. E aí começa realmente o juízo da terra. Isso a partir do capítulo 5, mas para a gente poder entender tudo isso no capítulo 5, a gente precisa primeiro entender algumas coisas antes. Como nós estudamos as 7 igrejas, não foi? Agora estamos estudando a visão do trono, o trono do juízo final, e a visão que João teve, para depois começar o juízo final. Então é muito importante que você venha na quarta-feira, para você seguir com a gente e crescer nesse entendimento. Mas o capítulo 4, o versículo 5 diz assim, olha: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. João, ele olhou para o trono e ele viu um brilho tão intenso, como se fosse brilho de pedras preciosas. Aqui ele diz também, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Essa visão de João é a mesma visão que eu vou ler com você agora, lá no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 16. Vamos ler aqui o episódio quando Deus estava no Monte Sinai falando com Moisés. Presta bastante atenção nos detalhes, olha só. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor, som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. E Moisés levou o povo
fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Então, foi essa visão, quando Deus apareceu para Moisés no Monte Sinai, antes de entregar as tábuas da lei, antes de vir com o mandamento da lei. Então, Deus desceu ao Monte Sinai. No Monte Sinai havia uma nuvem espessa, uma nuvem escura, muito espessa, trovões, relâmpagos, clangor de trombetas, né? Que a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente depois, forte clangor de trombetas, e Deus falava como um trovão. Essa foi a mesma visão que João viu na visão do Apocalipse. O que na verdade isso significa? O que João está dizendo para a gente aqui? Que quem está sentado no trono é o Deus, o mesmo Deus que apareceu para Moisés lá no Monte Sinai. É isso que ele está dizendo. Por isso que ele teve essa visão toda, a mesma visão que houve no Monte Sinai. Só para dizer para a gente que quem está sentado no trono é Deus. Amém? Só isso. Vamos voltar agora lá para o Apocalipse 4. Apocalipse capítulo 4, 5, né? Vamos ler agora a outra metade do versículo, que isso aqui vai ser muito importante para a gente hoje. Então, Apocalipse 4, 5 diz: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, João viu, né, aquela nuvem, trovões, relâmpagos, aquele brilho que era a glória de Deus, mas a Bíblia diz que diante do trono de Deus ardem 7 tochas de fogo, e aqui mesmo ele já diz que essas 7 tochas são os 7 Espíritos de Deus. Mas a pergunta é: quantos Espíritos Deus tem? Quantos Espíritos Santos Deus tem? Mas por que aqui fala 7 Espíritos de Deus? Porque na verdade são 7 manifestações, 7 atributos do Espírito de Deus, como nós vamos ler agora para conferir no livro do profeta Isaías, que você pode abrir na sua Bíblia, Isaías 11, lá mais ou menos no meio da Bíblia agora. Isaías é o primeiro profeta dos chamados profetas maiores, e ele viveu 800 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías 11, 1 e 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, são as manifestações, os atributos do Espírito Santo. Quer ver? Vamos ver se tem 7 mesmo? Vamos conferir? Espírito do Senhor, primeiro. Espírito de 2. Espírito de 3. Espírito de 4. Espírito de fortaleza. Espírito de conhecimento. Espírito de temor. 7. Os 7 Espíritos de Deus. As 7 manifestações do Espírito de Deus. O espírito de temor, de sabedoria, de fortaleza, né? Você quer ser uma pessoa forte? Espírito de fortaleza. Quer ser uma pessoa sábia? Espírito de sabedoria. Amém? São os atributos, são as obras que Deus realiza na vida dos seus servos. Jesus tinha os 7 Espíritos de Deus, porque esse renovo aqui, esse rebento, está falando a respeito do nosso Senhor Jesus. No livro de Êxodo, só que agora no capítulo 25, versículo 31, fala sobre o candelabro, né? Vamos ler essa passagem aqui juntos. Farás também um candelabro
De que material? Ouro puro. De ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal, as suas hastes, os seus cálices, as suas maçanetas, as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado, 3 de outro. Então, olha para cá um pouquinho. Então, o candelabro, na verdade, ele não é aquela peça com 3 hastes de cada lado e a chama em cima. O candelabro é a peça do meio. As hastes saem do candelabro. Esse candelabro, ele está representando Jesus, como nós vamos ler numa outra passagem que eu vou ler daqui a pouco. Do lado do candelabro saem 3 hastes, 3 chamas e uma em cima, compondo então os 7 Espíritos de Deus. Amém? Está entendendo? Deixa eu continuar lendo. Versículo 34. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com as suas maçanetas e com as suas flores. Haverá uma maçaneta sob 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 hastes que saem dele. É a decoração, na verdade, do candelabro. Assim se fará com as 6 hastes que saem da onde? Então, você vê, as 6 hastes não são um candelabro. O candelabro, dele sai as hastes, né? Isso é importante. As suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça. Obra batida de ouro puro. Também lhes farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar o quê? Defronte dele, o meio dele. O candelabro autêntico, vamos dizer assim, ele tem 3 chamas aqui, 3 chamas aqui e uma chama aqui. As 3 chamas daqui, elas são mais ou menos assim, ó. Aqui é o meio e ela tem uma pontinha que sai o fogo. As 3 assim, ó. Por quê? Porque as 3 chamas têm que apontar para o meio. As outras 3 têm que apontar para o meio. E a chama de cima, ela aponta para baixo. Por quê? Porque as 7 chamas, os 7 espíritos estão iluminando o candelabro. Porque os 7 espíritos iluminam Jesus. O que o Espírito de Deus quer que o homem veja? Vamos ver se você está acompanhando o meu raciocínio. O Espírito Santo conduz o povo a olhar para Jesus, para o Senhor Jesus. Por isso que todo o candelabro que simboliza a igreja, o candelabro era a igreja profetizada lá no Velho Testamento. O detalhe agora aqui para a gente poder terminar. As suas espivitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro com todos os seus utensílios. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que lhe foi mostrado na onde? Olha que bacana. Moisés, lá no Monte Sinai, no meio de relâmpagos e trovões, ele viu, foi revelado para ele, Deus mostrou para ele o modelo do candelabro. Na verdade, Moisés estava vendo a mesma visão que João estava vendo no livro do Apocalipse quando ele viu o candelabro, porque na verdade aquele candelabro era uma profecia da igreja que estava sendo preparada. Nós hoje somos a igreja. Então, aquele candelabro, ele é o tipo da igreja. E um detalhe, qual que era o peso em ouro? Era de 1 talento de ouro. E como que ele foi feito? Pegou-se uma peça de ouro de 1 talento, sabe quanto pesa 1 talento na medida romana? 33 quilos. Exatamente a idade com que o Senhor Jesus foi
martelado na cruz, foi pregado na cruz. 33. E essa peça de ouro ia sendo batida, e o ouro ia espalhando, e eles iam com o martelo dando o formato do candelabro. Não podiam ser de peças separadas. De uma peça de ouro deveria sair o candelabro e todas as peças em volta. Inclusive, todos os detalhes que eu te falei tinha que ser na base do martelo. Não podia pegar peça e soldar, por exemplo. Mesmo porque naquela época não havia solda. Mas tinha que ser tudo no... Por quê? Porque a igreja nasceu, a igreja de ouro, a igreja santa, a igreja do nosso Deus, começou com a crucificação, com as marteladas que o Senhor Jesus tomou. A igreja de Jesus, até hoje ela é assim, ela é martelada. Você pode ver que o cristianismo é perseguido em todo mundo. Em todo mundo o cristianismo é perseguido. Aonde tem um cristão, não demora, ele começa a ser o quê? Mas é assim que nasceu a igreja de Jesus. Ela nasceu no martelo, ela nasceu na pancada. Significa o quê? No sacrifício do Senhor Jesus. Então, o candelabro tem 7 candeeiros, que simboliza os 7 Espíritos de Deus, e aquela peça toda com Jesus no meio é a igreja do nosso Senhor Jesus. Vamos lá para o Apocalipse agora, só que no capítulo 1, nós já estudamos isso, mas nós vamos ler de novo porque hoje é importante. Apocalipse 1. Vamos ler o 12 e o 13. A primeira visão que João teve, né? Vocês acharam? Vamos ler então. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi o quê? 7 o quê, gente? Candeeiros. 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, e a gente explicou tudo isso. Aí o versículo 20 diz assim, explicando agora: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos ou os ministros das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Não fica claro? Aquela visão lá do tabernáculo, a visão que Moisés teve no Monte Sinai foi da igreja. Dentro do tabernáculo onde estava o candelabro, que foi feito segundo o modelo que foi dado por Deus no Monte Sinai, representava a igreja. E de novo nós estamos vendo a igreja. Estamos vendo a igreja agora na visão do Apocalipse. E quem está sempre no meio da igreja? Quem que o Espírito de Deus está sempre iluminando? Por quê? Porque nós não podemos tirar os olhos de Jesus. A igreja existe para manter a chama acesa, para que as pessoas consigam enxergar a pessoa do Senhor Jesus. A igreja não existe para tirar o dinheiro das pessoas. A igreja não existe, pessoal, a igreja não é estabelecida para falar de Moisés, para falar de Abraão, de Elias, para falar do pastor. A igreja não foi instituída para fazer show gospel. A igreja foi instituída para que as pessoas que estão na escuridão possam, pela luz do Espírito Santo, enxergar e reconhecer a pessoa do nosso Senhor Jesus, sem o qual não há salvação para homem algum nessa vida. Amém? O Senhor Jesus é o centro da igreja, o foco é o Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Vamos voltar para Êxodo? Agora capítulo 27. Êxodo 27. Tem mais alguns detalhes importantes para a gente entender. Êxodo, segundo livro, né? 27. A palavra êxodo em hebraico quer dizer saída. Por quê? Porque é o livro que fala da saída do povo hebreu de 400 anos da escravidão. Êxodo 27, 20. Nós falamos sobre o candeeiro, falamos sobre o ouro, falamos sobre a igreja, mas vamos falar agora aqui um pouquinho sobre o azeite que mantinha a luz acesa do candelabro. Que aquelas luzes, né, aquelas chamas de fogo estavam acesas por alguma razão.
Qual era o combustível que mantinha a chama do candelabro acesa? Era o azeite. Mas aqui diz assim, olha, o azeite para o candelabro. Ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira. De que forma? De novo batido, tá vendo? Até o azeite tinha que ser batido. Para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Pessoal, tanto na tenda da congregação, que era aquela tenda que andava com eles no deserto por 40 anos, como também dentro do templo de Salomão, que também estava lá o candelabro, haviam turnos de levitas que revezavam, eram 8.000 levitas, 8.690 levitas que revezavam dioturnamente para que aquelas lâmpadas nunca se apagassem. As lâmpadas não podiam se apagar de forma nenhuma. Haviam turnos de homens que só ficavam cuidando para que as lâmpadas não se apagassem. Por quê? Porque não poderia se apagar as chamas do candelabro. Por quê? Porque se aquelas chamas se apagassem, Deus não estaria mais presente, a presença de Deus não estaria mais no meio deles, por isso aquela chama jamais podia se apagar. Veja, aqueles homens, os sacerdotes e os levitas, eles eram incumbidos de manter a chama da igreja acesa. Às vezes, pessoal, as pessoas não gostam muito, não se sentem confortáveis, quando nós, que somos responsáveis pela igreja, pegamos no pé delas para elas virem à igreja. Tem gente que não gosta muito. Tem gente que diz assim, olha, eu sou livre, e de fato eu também sou, eu sou livre. Eu não gosto que fique pegando no meu pé para ir na igreja. Eu não gosto que fique pegando no meu pé para ir na igreja quarta, para ir na igreja domingo. Eu sei da minha responsabilidade, eu vou quando eu quero. Não é assim? O ser humano é assim, as pessoas são assim. Mas a verdade é que nós temos uma responsabilidade de manter o Espírito de Deus aceso na igreja. E como que nós mantemos a presença de Deus acesa na nossa vida? O azeite não pode cessar, porque se o azeite cessar, o fogo apaga. E se o fogo apaga, a presença de Deus vai embora. Compreende a seriedade disso? A igreja, o Espírito não pode se apagar da igreja. Então, nós trabalhamos para manter a chama de Deus acesa no seu coração, na sua vida. Como? Vindo na igreja quarta-feira, vindo na igreja domingo de manhã, que é as reuniões para nós adorarmos a Deus. Sexta-feira tem a reunião da família? Tem, é importante, venha participar, está sendo uma bênção inclusive. Mas tem reuniões que nós não podemos faltar, que são as reuniões que nós buscamos a presença de Deus. São reuniões que nós nos envolvemos com a presença de Deus. Nós orientamos vocês a fazer o quê? Ler a Bíblia. Orientamos vocês a estar em casa orando, de manhã, à tarde, à noite, na hora da refeição, na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do café da manhã. É ou não é verdade? Orientamos vocês, por exemplo, a ficar acompanhando a programação pela rádio, IGV, os nossos programas pelo Facebook. O que nós estamos querendo? Ser chato? Não, pessoal, o que nós queremos é que você mantenha a tua comunhão. O azeite não pode parar, porque se eu parar de jogar o azeite, a chama... Então, às vezes, a gente está trabalhando em você para manter você perto, para manter você aceso, né? Para manter você em comunhão, justamente para que essa chama não se apague. Porque se a chama se apagar na sua vida, se a chama se apagar no seu coração, o que vai acontecer? Onde não tem luz, tem o quê? Você sabe o que é escuridão? Você sabe como que se define a palavra escuridão? Ausência de luz. Para uma pessoa estar na escuridão, ela não precisa escolher a escuridão, não precisa. Ela tem que escolher a luz, se ela quer luz. Mas a escuridão ela não precisa escolher, sabe por quê? Porque a luz se apagou, a escuridão é imediata. Ou você mantém a luz acesa, ou inevitavelmente você vai estar na escuridão. E na escuridão não está Deus. Porque a Bíblia fala sobre os espíritos que se propagam nas trevas.
Jesus fala assim: eu sou a luz. Quem anda comigo não anda em trevas, porque tem a luz da vida. A comunhão com Jesus, a comunhão com Deus é a luz que nós precisamos para estar protegido, guardado, abençoado, com os nossos caminhos iluminados. Então, mas isso depende de uma comunhão com Deus, de uma vida com Deus. Por isso que às vezes a gente pega no pé no bom sentido. A gente não quer se meter na vida de ninguém. Cada um faz o que quer da sua vida, mas a gente procura estar sempre exortando e orientando as pessoas a não perder o hábito de estar na igreja quarta-feira, domingo. Tem uma reunião especial na igreja? Eu vou também. Vai ter uma oração de madrugada? Eu vou me esforçar para ir também. Olha, o pastor fez um trabalho de evangelização, eu vou participar. O que ela está fazendo? Enchendo a lâmpada de azeite. Lembra a história das 10 virgens? Sim ou não? Que tinham 10 virgens, 5 nécias, tolas, e 5 prudentes. Falaram para as noivas assim, para as virgens: o noivo vem, o noivo vai vir buscar a noiva. As noivas prudentes se arrumaram, pegaram a lâmpada, acenderam a lâmpada dela, ó, o fogo aceso de novo. Mas além da chama acesa, elas também levaram azeite de sobra, para não acontecer de faltar no meio do caminho. Então elas eram prudentes. A lâmpada estava acesa, mas eu não vou confiar só na lâmpadazinha que está acesa. Eu quero mais azeite. E as tolas? Acenderam a lâmpadazinha delas, sentaram, e a Bíblia diz que elas dormiram. Quando deu meia-noite, ouviu-se uma voz: o noivo chegou! Aí bateu o desespero. Porque as tolas chegaram para as sábias, para as prudentes, falaram assim: empresta um pouco do seu azeite, porque o meu azeite não vai dar para chegar até o noivo. Não, vai comprar para quem vende. Você teve tempo de buscar, você deixou para lá. Você não se importou com azeite. O meu não vou dar não, porque tem coisas que a gente não abre mão. Eu não vou arriscar minha salvação por causa de ninguém. Como também o marido não tem que arriscar a salvação por causa da mulher. A mulher não vai arriscar a salvação dela por causa do marido. Se o marido quer vir na igreja, venha. Se ele não quer vir, fique em casa. Mas eu não vou abrir mão da minha comunhão com Deus por causa de ninguém. O meu azeite, eu preciso dele, porque na hora que vier o meu Senhor, eu tenho que estar preparado para a volta dele. E o que aconteceu? Aquelas que não tinham azeite sobrando, que não mantiveram comunhão, foram para comprar, mas o tempo que ela gastou para tentar conquistar o azeite, quando elas voltaram, as prudentes já tinham entrado para a recâmara, a porta tinha trancado, e as noivas ficaram assim, ó: eu quero entrar, me deixa entrar. O noivo abriu a porta e falou assim: não conheço vocês. Fechou a porta e elas ficaram para o lado de fora. Essa passagem está falando sobre a vida eterna. Para quê? Para que um dia, quando a porta se fechar, a gente não fique para o lado de fora batendo, pedindo para Deus deixar entrar. Não. O azeite tem que estar em dia. A lâmpada tem que estar como? Acesa, e o azeite tem que estar sobrando. E quando é que o azeite sobra? É quando você não faz apenas o que você fala assim: não, a minha chaminha já está acesa, pastor, já entreguei minha vida para Jesus, ó, eu já estou vindo na igreja tal dia, então já está legal. Para você está legal. Mas você tem que fazer muito mais. Para quê? Para não correr o risco dessa lâmpada jamais se apagar. Diga graças a Deus. Olhe para nós como um pai que quer cuidar dos seus filhos. Nós não queremos, pessoal, trabalhar aqui com vocês 1 mês, 2 meses, 1 ano e saber que amanhã você se perdeu. Nós queremos estar aqui com você sempre. E como bom pastor, a gente vê a ovelha, o que a gente faz? Pega o cajadinho, junta o pescocinho dela e volta. É ou não é? Volta. Só que é chato. Que às vezes a ovelha olha para o pastor e fala assim: cuida da sua vida, cara. Se mete na minha vida não. É ou não é? Eu já sou adulto. Vai controlar a vida do outro, vai controlar a vida da tua esposa, da tua filha. Se mete na minha vida não. Não, mas eu tenho obrigação de fazer isso. Eu não posso ver a pessoa, por exemplo, se enfraquecendo, se perdendo e não falando. Claro, se você me der um cala-boca e falar assim, ó, não se mete na minha vida, já não está mais aqui quem falou. Mas enquanto eu puder, eu vou estar tentando assediar você para trazer de volta para o rebanho. Por quê? Porque a lâmpada não pode apagar. E é a minha responsabilidade manter ela acesa no seu coração. Amém?
Você está em casa, daqui a pouco o telefone toca. Pastor Paulo. Ai, meu Deus, pastor Paulo. Eu não fui na igreja domingo, agora ele vai me perguntar por que eu não fui. Oi, pastor. Tudo bom? Tudo bem, dona Neuza? Por exemplo. Tudo bem, dona Neuza? Como é que tá? Seu Guinter, está bem? Está bem, está bem. E aí, como é que tá? Bom domingo? Tá tudo legal. Eu não vi a senhora na igreja domingo. Eu sabia que ele ia perguntar. Sabia. Não leve a mal. Não leve a mal. Se eu ligar para você, se eu der falta de você, você tinha que ficar feliz, saber que alguém se importa com você. Que eu podia, tá nem aí com você. Sim ou não? Agora, a gente fala uma vez, 2 vezes, a pessoa não... Então, ela está dizendo para mim, pastor, não me incomoda mais. Aí é hora de você deixar... Você também não pode obrigar as pessoas a fazer o que elas não querem fazer. Sim ou não? Mas enquanto a pessoa está sendo acessível, a gente vai trabalhando. Esse é o nosso trabalho. O trabalho do sacerdote é fazer aquelas chaminhas da igreja nunca se apagarem. E cada um de nós somos uma hastezinha que tem que estar acesa. Amém? Para terminar, último versículo, para a gente poder terminar a mensagem e também já terminar o culto. Lá no final da Bíblia, tem um livro chamado Tessalonicenses. Tem o livro de Efésios, Filipenses, Colossenses, depois 1º e 2º Tessalonicenses. Então vamos ler Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5. Agora o versículo 12. Fala assim, diversos preceitos. Olha que orientação para vocês. Para vocês. Olha Deus cuidando de vocês. Olha só. Agora vos rogamos, irmãos. Está falando para quem? Para os irmãos, para a igreja. Que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Está falando de quem aqui? Do pastor, dos obreiros, aqueles que trabalham, ministram no Senhor em seu favor. Você tem que ver isso com apreço, né? Diz mais assim, e que os tenhais com amor e com a máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Pessoal, não fica bravo com o pastor. É o que eu estou falando para vocês. Não fica chateado. Vive em paz com a gente. Vive em paz com a gente. Nós queremos o teu bem. Olhe isso com amor. Olhe o teu pastor com amor. Olhe os teus obreiros com amor. Eles estão zelando pela tua alma. Olhe isso com amor. É o conselho da Bíblia. E diz assim, olha, no versículo 14, né? Exortamo-vos também, irmãos, a que admoestais os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não fica reclamando de tudo, reclama do sol, da chuva, né? Do frio, do calor, da comida que tem, da comida que está sobrando, da roupa que tem, da roupa que não tem. Tem gente que vive reclamando. Não, dai graças por tudo, não é? Versículo 19. Não apagueis o Espírito. Não apaguei. Efésios diz assim, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Não apagueis o Espírito. Você está dizendo para não apagar, é porque ele pode ser? Quando que ele apaga? Quando? Quando o azeite acaba, o fogo apaga. Quando você deixa de buscar. Quando você deixa de participar do culto, quando você para de orar, quando você para de se envolver com as coisas de Deus, quando você começa a dar muito valor ao trabalho, à vida, ao dia a dia e vai deixando as coisas de Deus de lado, saiba, amiguinho, a chaminha está apagando. E na hora que a chama apaga, acabou a luz, só vai sobrar trevas. E nas trevas você não acerta o caminho. Na escuridão você não vai achar o rumo da salvação. A chama não pode apagar.
Amém? 20. Não desprezais as profecias, quer dizer, não desprezar o estudo da Bíblia, está vendo? A importância de vir quarta-feira na igreja para ouvir as profecias. Não desprezais as profecias. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Na igreja só acontece coisa boa? Pessoal, na igreja acontece de tudo. Onde tem gente, tem problema. Sim ou não? Tem gente boa. Por quê? Porque a igreja trabalha com pecador. Jesus mandou chamar os pecadores ao arrependimento. Então, é comum você ver na igreja coisa que você não gosta, a pessoa fala uma coisa que você não acha legal. Por quê? É um processo de crescimento espiritual. Julga tudo, analisa tudo, mas retém apenas o que é? Aquilo que é bom. Enxerga os bons exemplos e não os maus exemplos. Né? E para terminar, abstende-vos de toda forma de mal. E concluímos então o nosso estudo de hoje. Mas a mensagem que ficou para nós é essa, pessoal. Não deixa apagar o Espírito. Cuida da sua comunhão com Deus. Cuida da sua comunhão. Cuida. Porque aquele candelabro era uma profecia sobre a igreja. E o que Deus falou no tempo todo sobre a igreja é: a chama nunca pode se apagar. Se apagou, acabou Deus. Amém? Fica de pé. Vamos fazer a última oração para a gente terminar. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Rei. Meu Senhor, meu Rei é teu. Este meu coração. Este meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras para dizer. Mesmo que não haja em mim palavras para dizer. Quando teu amor invade o meu viver. Cante assim: toca em minha vida. Toque em minha vida. Espírito Santo. Espírito Santo. Diga para ele: vem me envolver. Vem me envolver. Espírito Santo. Diga: e me renovar. E me renovar. Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Levante as mãos agora para o céu e cante com fé. Toque em minha vida, Espírito Santo. Diga para ele: vem me envolver. Vem me envolver, Espírito Santo. E me renovar, Espírito Santo. E me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer. Faz o teu querer, Espírito Santo. Com a mão juntinha do coração, toque em minha vida. Toque em minha vida, Espírito Santo. Bem baixinho, vem me envolver. Vem me envolver, Espírito Ó, vem, Espírito Santo. Venha nos envolver com a tua presença, meu Pai. Venha nos renovar. Venha nos fortalecer. Venha, meu Senhor, avivar a chama do teu Espírito dentro de nós. Não deixa, meu Pai, não deixa a chama se apagar. Nos ajude, meu Pai, nos ajude a caminhar, nos ajude a seguir em frente. Não deixa, meu Pai, as lutas, as batalhas, os compromissos do dia a dia roubarem a nossa fé. Não, meu Pai, não deixa deixarmos o Senhor de lado
por nada desse mundo. Não deixa, meu Pai, não deixa a vida nos tirar da tua presença. Não deixa, meu Pai, a vida nos tirar da comunhão contigo. Meu Deus, nós queremos estar na tua presença, queremos estar em comunhão contigo, meu Pai. Então venha, 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 Espírito Santo, venha envolver a nossa vida, venha nos renovar e nos fortalecer. Aleluia. Cantem todos. Toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, faz o teu querer, Espírito Santo. Nosso Deus e nosso Pai, nós vamos terminar o nosso culto, meu Senhor, mas na verdade vai terminar o culto aqui dentro, mas ele vai continuar no nosso caminho para casa, ele vai continuar quando nós chegarmos em casa, ele vai continuar, meu Pai, quando amanhã nós sairmos para trabalhar, porque nós não queremos, meu Pai, não queremos perder a nossa comunhão contigo, não queremos perder, meu Pai, a tua presença, porque essa chama, ela não pode se apagar, meu Pai. O candelabro, a igreja, meu Pai, ela não pode se apagar. Então, meu Senhor, que nós saiamos daqui hoje, meu Senhor, mas nos mantenhamos em comunhão contigo, porque aonde estivermos, meu Pai, onde nós estivermos, nós vamos estar fazendo aquilo que te agrada, aquilo que é a tua vontade, sem ódio, sem mágoa, sem maldade, sem ressentimento. Nós vamos estar, meu Pai, dizendo a verdade, nunca mentira. Nós vamos estar praticando os nossos atos de honestidade, de seriedade. Onde nós estivermos, meu Pai, da nossa boca não sairá palavrões, da nossa boca não sairá xingamentos, da nossa boca, meu Pai, não sairá palavras de maldição, porque nós vamos estar em comunhão contigo, meu Pai, porque na nossa vida esta chama não pode se apagar. Ó meu Senhor, ó Espírito Santo, então aviva cada coração, aviva cada pessoa, renova, meu Pai, o teu Espírito, que nós tenhamos prazer em estar na igreja, ler a Bíblia, orar, que nós tenhamos prazer, meu Pai, em fazer o que é correto, o que é justo, o que é bom, que nós tenhamos prazer, meu Pai, em estar envolvidos com as coisas do Espírito e não com as coisas desta vida apenas, meu Pai querido e amado. Então venha, sopra Espírito Santo, para que esta chama se acenda. Oh meu Senhor, oh meu Pai, amiga e amiga, levante a mão para o céu também e peça a Ele, faz a sua oração. Como é importante você orar agora, como é importante você retribuir agora em oração o que Deus falou com você nessa noite. Então fale para Ele, abra os seus lábios e fale para Ele assim: meu Pai, obrigado por esta noite. Diga para Ele: obrigado, meu Senhor, pela tua presença na minha vida. Diga: eu te amo, meu Pai, eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto, eu te glorifico. Diga: meu Senhor, encha a minha vida. Fale para Ele: encha a minha vida, meu Pai. Solte a voz e diga para Ele: venha, Senhor, encha a minha vida com a tua presença, encha a minha vida com o teu poder. Fale para Ele: como eu preciso do Senhor, meu Pai, como eu preciso da tua presença, como eu preciso desse azeite que vem do teu Espírito, para que esta chama fique acesa. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh meu Senhor, receba o louvor e adoração, e abraça-nos, meu Pai. Coloque a mão juntinho do coração. Abraça-nos, meu Pai. Abraça-nos com teu amor e com teu poder, e nos conduza, meu Senhor, de volta para casa, para o nosso lar, porque queremos ir embora, mas na tua presença, meu Pai. Queremos ir embora, meu Pai, em comunhão contigo. Te louvamos, meu Senhor, te louvamos, te exaltamos e te glorificamos de todo o coração, de toda a nossa alma. Digam assim: meu Deus, e que assim seja na minha vida.
Dê uma salva de palmas para Jesus. Com todo o seu coração. Louve a Ele com as suas palmas. Amém. Graças a Deus. Amém? Tchau. Vai com Deus. Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus.